Pessoal, eu quero fazer essa gravação aqui e contar aqui uma história da minha vida que ficou classificada como uma história, uma semente, um cirurgião dentista. É uma história de superação. Para essa rapaziada nova que hoje às vezes acha tudo difícil, que não tem, pensa que não há condição de superar qualquer dificuldade. Então a minha história foi mais ou menos assim. Quando eu fui muito pequeno, nasci num lugar chamado Japu, que lá era município de uma cidadezinha pequenininha, município de Santana do Maiuaçu. Do Rio lá dá 450 quilômetros. Na época em que eu nasci, naquele lugar não havia médico, não havia transporte, não havia nada. Meu pai, por herança, tinha um pedaço de terra e cultivava aquela terra. E ele, como quase que todas as pessoas, as famílias da roça, têm muitos filhos, ele era um que tinha 9 filhos com a minha mãe, que se chamava Geni, meu pai Marino. Muito bem. Cultivando aquelas terras com dificuldade, a escola que havia tinha 10 quilômetros. Quando eu havia feito 12 anos, meu pai me chamou: filho, vem trabalhar comigo na roça. Mas na roça mesmo, cultivar no cabo da enxada. Não tinha força mecânica, não tinha nada, não havia nada disso. Então, eu conto essa história porque é uma história de superação. Ele enfrentava muita dificuldade, que tinha que ter a sobrevivência, tratar da família, não deixar que a família ficasse passando fome. Então a criançada ia crescendo e ele ia convidando para trabalhar na enxada, para ajudar na sustentação da família. Mas, eu com 12 anos, ele falou assim: filho, você precisa estudar, né? Pelo menos estudar o primário. Eu falei: pai, preciso estudar o primário, né? Mas tudo bem, e a distância, mas vamos lá. Aí fiz a minha matrícula na escola, comecei a estudar, mas o professor se chamava Antônio Tomás Júnior. Era uma pessoa excelente. É daquele tipo de professor que ensinava as 4 operações de conta, que era matemática, que era, da matemática era as 4 operações, adição, subtração, dividir, multiplicar, e mais algumas coisas, né? Tipo história, geografia e coisinhas mais. Bem, naquela escola eu não cheguei nem a conseguir pegar o certificado do primário, porque quando eu terminei aquilo lá, eu já estava cansado, né? Que eu chegava em casa, ainda havia necessidade de ir para a roça com meu pai para trabalhar. Mas muito bem. Meu pai, na época, tinha feito uma plantação de cana-de-açúcar, que na verdade não era para fazer açúcar, para fazer melado e rapadura. Ele criou uma engenhoca lá chamada engenho de cana, que era tocado por cavalo ou boi. Aí nós começamos a fazer aquele movimento, colocamos o cavalo, fazia aquela rotatividade em volta do engenho de 360 graus, uma pessoa tocando, uma pessoa colocando cana no engenho, aquele calo da cana que era a garapa descia por um tubo, tinha uma taxa montada em cima de uma fornalha com nível mais baixo, caía lá na fornalha, na taxa, e dava o nível de tempero lá para poder fazer a garapa virar melado, e depois o melado virar rapadura, uma pasta cremosa que era jogada em umas formas para tirar uma rapadura. Muito bem. Todo mundo envolvido ali, a minha irmã lá na taxa tomando conta, meu pai cuidando lá do cavalo, em volta do engenho, eu enfiando cana, e aquele negócio lá estava rodando. Muito bem. Era aquela dificuldade, muita dificuldade mesmo. Aí uma tarde daquela, quase chegando a hora de finalizar lá o compromisso da rapadura, nós já tirávamos lá por dia 50 unidades de rapadura. Era essa a produção. A minha irmã, naquela hora de fazer a transferência daquela pasta cremosa, que é o do melado, já estava ficando cremoso já, né, o material ali para poder virar rapadura, deixou cair nas pernas dela aquele melado pesado, aquele melado grosso, super quente, queimou as pernas da menina, assim, ficou arrasada, sentindo muita dor.
E aquilo ali passou. No outro dia, meu pai me chamou, chegou numa das janelas da casa, e disse: meu filho, vem aqui, eu quero conversar com você. Aí falou: fala, pai, o que é? Poxa, filho, estou muito triste. Preciso de falar uma coisa para você, mas estou tão triste. Sua irmã, viu, se acidentou ontem, em pleno trabalho, rapaz, se esforçando, uma menina jovem, queimou as pernas, e agora? Falei: pai, infelizmente essas coisas acontecem, vai superar, pai, vai superar. Mas, meu filho, o que eu tenho para te falar é assim: olha, quando você fizer 18 anos, meu filho, vai embora daqui, cara. Vai embora daqui, vai estudar e vai aprender a profissão de dentista que eu gosto tanto e também acho tão bonita. Naquele momento, foi como se tivesse aberto a minha cabeça e colocado ali uma semente. Aí eu falei: pai, estudar para dentista, pai, que nem primário eu tenho, nem um certificado, estudei aqui umas operações aqui de matemática e nada mais eu sei. Não, filho, é a superação, você consegue. E nós vamos lutando aqui nesse mato. Para você ter uma ideia, naquele local, nem as vacinas contra tuberculose, rubéola, sarampo, nós não tomávamos aquelas vacinas lá. Nunca, ninguém da família. E toda criança que nascia ali era parto normal, auxiliado por parteiras. Tá? Meu pai me desejou isso: vai embora, cuida da sua vida, vai estudar. Aí quando eu fiz os 18 anos, que o tempo foi passando, né, a idade vai completando, aí veio os 18 anos. Aí a minha mãe olhou para mim e falou: filho, eu sei que você está querendo ir embora daqui, mas você não tem dinheiro. Eu falei: não tem não, mãe, tem nada não. Eu tenho dinheiro guardado, se você quiser, dou para você viajar. Eu falei: poxa, mãe, era tudo que eu queria ouvir de alguém, era tudo que eu mais queria. É o que eu quero realmente, é isso. Pulei de alegria. Ela me deu aquele dinheiro, dei um abraço nela mais uma vez e falei: mãe, me abençoa que eu vou para o mundo. Eu tinha um primo, que ainda tem até hoje, que havia um desejo de viajar para o Rio de Janeiro. E nós combinamos de comprar passagem de trem na cidade de Maiumirim para viajar para o Rio de Janeiro. Ou seja, compramos as passagens e viajamos para o Rio de Janeiro. Ali começou uma batalha que talvez mais difícil que é trabalhar lá em Chácara, na roça. Que primeiro que nós não tínhamos conhecimento de nada, não conhecia a cidade, não tínhamos nem a capacidade de distinguir o que era ruim e o que era bom. Mas Deus era conosco. Eu, por exemplo, nunca fumei um cigarro de maconha, nunca usei cocaína, nunca tomei cachaça nem cerveja, nada disso. Mesmo porque também não podia fazer nada disso, não tinha dinheiro para nada. Naquele período havia um supermercado, Casas da Banha, que estava admitindo lá para trabalhar no balcão da loja, na Rua do Trevo, São João do Meriti. Fui lá, fiz a prova, passei para lá, que eram as 4 operações de conta, só somar e multiplicar, foi fácil para mim. Fiquei 4 anos lá naquela loja, o tempo foi passando, saí de lá, voltei a trabalhar em outro supermercado, que é Casa e Sendas, mais uns 4 anos, 5. E eu, nessa época, já estava casado. Casei novo, que ficar longe dos pais, numa cidade grande, você tem que ter uma companhia. E foi isso que eu fiz. Me casei, fui morar num barraco lá em Saracuruna, no município de Duque de Caxias. Mas eu sempre lembrava da semente que estava plantada na minha cabeça. Aí, depois que passou um certo tempo, eu falei: gente, aquela semente que meu pai semeou para mim, eu acho que eu tenho um caminho, eu vou estudar prótese, fazer um curso de prótese dentária. E isso eu fiz. Lá na rua Visconde Rio Branco, no Rio de Janeiro, no centro, perto da Praça Tiradentes, havia um curso ali, curso Instituto Renascença. Fui para lá, me matriculei, estudei lá 1 ano, aprendi prótese dentária. E aí eu vim cá para Gramacho, Duque de Caxias. Pensei: bom, agora vou montar o meu laboratório.
Fui no Conselho Regional de Odontologia, tirei minha carteira, número de 415 na época. Montei o meu laboratório de prótese dentária. Comecei a trabalhar para alguns dentistas e tal, comecei a fazer meus trabalhos, começou a render algum dinheiro, comecei a sair daquela dificuldade financeira, e ali tudo foi melhorando. Muito bem. Havia uma senhora chamada doutora Terezinha de Jesus Oliveira. Eu cheguei para a doutora, falei, doutora, vamos montar uma clínica odontológica, a senhora assina como dentista, trabalha, arranja dentista e eu vou fazer prótese. Ela topou na hora, vamos fazer isso mesmo. Ela trabalhava, tinha um filho, 2 filhos, um era aviador, o outro era sargento da aeronáutica, o marido era tenente da aeronáutica. E ela ficava em casa, não, eu vou trabalhar contigo, vamos fazer esse trabalho aí. Legalizamos a clínica no Conselho Regional de Odontologia, na Secretaria de Saúde, na Prefeitura, enfim, bombeiro, tudo que havia de necessário para fazer, nós fizemos. Deixamos aquilo ali funcionando perfeitamente. Olha, deu cliente lá demais. Nós tinha 3 dentistas, chegou a ter que colocar 3 dentistas, com ela 4 e eu e mais uma pessoa fazendo prótese dentária. Ali eu comecei a estudar. Fiz aquele curso de 2º grau, que você faz aquele curso, estuda tudo ao mesmo tempo, vai fazendo prova e você, no final, pega um certificado. Era o meu desejo de fazer faculdade de odontologia. Já senti que ali era uma coisa boa, fazendo prótese, eu estava ganhando dinheiro. Muito bem. Aí apareceu uma escola de odontologia em Duque de Caxias, chamada Unigran Rio. Fui para lá fazer prova. Era tanta gente para concorrer a uma vaga que parecia uma festa naquela cidade. Além dos rapazes e moças que vinham para fazer prova, vinham os pais, minha pai e mãe, até a avó chegava lá com os cachorrinhos. Aquilo virou uma festa. Eu acho que eram umas 200 pessoas para uma vaga, viu? Era difícil demais. Fiz a primeira prova, fiz a segunda, nada, não passei nada. O tempo foi passando. Aí eu falei, gente, eu tenho que estudar esse negócio direito. Tinha um curso de preparação para fazer vestibular, lá em Madureira, na rua Edgar Romero. O curso chamava-se Miguel Couto Baiense. Fui para lá. Passei lá um ano estudando aquilo, mas ligado naquelas disciplinas lá, consegui aprender bastante. Aí vim para a escola de Duque de Caxias, me inscrevi e passei para a faculdade de odontologia. Aí dei pulos de alegria, porque, puxa vida, estava indo naquele desejo que meu pai tinha de que eu fizesse odontologia. Era uma alegria só. Aí fui trabalhando ali com dificuldade, mas foi nesse tempo, o meu filho mais velho, o meu primeiro filho, que ali nesse período já tinha um 2º filho, era o Edson e Edmilson. Esse meu primeiro filho entrou também para a faculdade, olha só. E eu ali naquela clínica odontológica como protético, e com aquele povo trabalhando conosco lá, eu tinha que ganhar dinheiro para pagar a faculdade dele, a minha, e aquele rolo maluco, viu? Mas Deus estava sempre conosco, era uma fé genuína. Muito bem. Quando eu terminei a faculdade, o meu filho estava também quase terminando a faculdade dele. Aí, já veio o outro, Edmilson Barbosa Segal, vem para a faculdade também. E aí teve que fazer ali uma vaquinha ali para ajudar a pagar aquelas despesas todas. E as coisas foram rodando por ali, foram dando sucesso. Essa gravação que eu faço chama-se uma explanação da superação do homem e da mulher. Porque, gente, nunca devemos deixar que as dificuldades nos levem a desanimar e pensarmos assim, poxa, não dá mais. Que isso? Deus nos ensinou, sempre que você fizer alguma coisa, você ainda pode fazer mais um pouco. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu consegui ser cirurgião dentista. Mas o que eu quero tem muita história depois disso. Mas com essa gravação, para não ficar muito comprida, eu vou contar aqui um pedaço para você. Amanhã eu vou gravar de novo mais uma parte, depois eu vou levar o restante. Colei grau, fui graduado em odontologia, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a fazer uma casa, fiz lá um sobrado com 3 andares, 6 apartamentos, e foi tudo belezinha. Mas teve um problema da minha separação. Eu dei uma deslizada, foi tudo culpa minha, separei da minha esposa.
Na hora do divórcio, a juíza perguntou, e os bens? Eu falei, não, bens, era como me ajudou muito na minha graduação, ela foi o braço forte da clínica, ajudando lá nas próteses, direcionando os clientes, cuidando daquilo lá. E eu estou saindo, hoje eu estou diplomado, e ela não tem diploma, ela não tem curso nenhum. Tudo aquilo que foi construído lá junto com ela é dela, ficou para ela aqueles apartamentos lá. Muito bem. Depois veio o Herbert, também entrou para a faculdade de odontologia. Ou seja, hoje eu tenho um segundo casamento. Sou casado com Kelly Barbosa Torquato Segala, com quem eu vivo há 22 anos. Com ela tem uma menina que também se chama Karen Torquato Segala. Tem um menino com 17 anos que se chama Gabriel Torquato Segala. Para você ter uma ideia, o meu filho mais velho tem um filho que é cirurgião dentista e estuda em Portugal medicina dentária. Tenho um neto que estuda odontologia na Unigran Rio, de Caxias. Tenho a minha esposa, que se formou em dentista também, é especializada em fazer implante. Eu sou especializado em implante, ortodontia, prótese total, todo tipo de prótese. E tem a minha filha, a Karen Torquato Segala, que também fez cirurgia dentista. Ela é cirurgiã dentista. Então, o que eu quero ressaltar aqui, gente, não há dificuldade. Você tem que fazer um planejamento de vida, arriscar, você tem que se jogar, você tem que se jogar naquilo ali que você tem, nos seus objetivos. Que você vai adiante, com certeza o seu futuro vai ser bom. Essa mensagem que eu estou passando aqui é uma mensagem de superação, de luta, muita dificuldade, mas nunca deixa de fazer esses esforços do tal quanto eu fiz. Porque hoje, qualquer coisa, estou desempregado, não quero trabalhar mais, não adianta ganhar pouco, gente. Nós temos que sobreviver. Mais dificuldade do que lá naquela roça lá, que eu passei lá, não foi fácil. Minha mãe teve que me dar dinheiro para viajar. Tive muito problema, mas nunca tive problema com dificuldade, com polícia, com nada. Andava no meio desse pessoal aí que não tem a vida certa, não é correto, mas nunca me envolvi. Levei os meus planos, os meus objetivos adiante, fui sério, fui valente, tive coragem, não tive medo, superei tudo, graças a Deus. Hoje, tenho uma linda clínica na cidade de Piabetá, no Rio de Janeiro, tenho saúde, tenho uma boa clientela, graças a Deus, minha filha trabalha aqui, minha esposa também trabalha aqui, e os outros 3 filhos, um trabalha em Guarapari, o outro trabalha na Barra da Tijuca, o outro trabalha também na Barra da Tijuca e no Rio de Caxias. Então, Deus é bom, mas eu falo assim para você, tudo que vai se fazer, coloca Deus na frente. Pede a Deus, nem pede, só agradece. Agradece a Deus por estar vivo e que Ele esteja te permitindo a levar adiante os seus planos, os seus objetivos. Era isso que eu queria falar para todos vocês. Não desanime, vença a superação e a dificuldade. Porque meu nome é Antônio de Sá Segala. Eu sou exemplo da superação. Eu sou exemplo de muito sacrifício e de muitas alegrias, porque minha família toda é dentista. Houve um episódio na faculdade que minha filha mais nova, minha filha não, que ela é a única filha, quando ela fez o vestibular, que foi ter aquela primeira aula magna, aquele de conhecimento, de apresentação, teve um professor que perguntou para ela, você, baixinha, tu vai fazer o quê? Por que você está fazendo odontologia? Você só falar inglês? Sei falar inglês, tem curso de inglês, deu 8 anos. Aí falou, poxa, mas por que você quer fazer odontologia? Quais são os seus ideais? Não, eu gosto de odontologia porque meu pai é dentista, minha mãe é dentista, tem 3 irmãos dentistas, tem os netos do meu pai são 2 e são dentistas também. Aí teve um cara que brincou com ela e saiu uma máfia. Eu achei engraçado. Eu não esqueço disso, gente. Cresça, desenvolva, seja uma máfia igual a mim, e você vai ser muito feliz, vai ter muitas alegrias na sua vida. Tenha uma boa noite e fique com Deus. É essa a mensagem que eu queria passar para você que está desanimado. Outra coisa que eu quero falar,
prótese dentária é uma ponte para a odontologia. Nem é somente para a odontologia. A prótese dentária é uma ponte para o curso superior. Tá certo? Vai em frente. Grande abraços.